Shanks vai lutar em 2024, mas o adversário é alguém que você não imaginava. Pra quem não sabe, todo fim de ano o Oda é importunado de desenhar o nosso One Piece para escrever uma bela mensagem diretamente para o seu público. Obrigado, Oda, sem a sua sabedoria não seríamos nada. Só que dessa vez o homem hypou, e ele hypou aquele cara. E não só aquele cara, a batalha daquele cara contra aquele cara. Ah, Oda, tem vezes que a sua genialidade é ilusiva, até para um especialista como eu. Realmente, seria muito fácil se você só tivesse revelado os nomes, não é mesmo? Mas, de certa maneira, eu vejo um propósito aí, um propósito maior. Entrar na sua mente e decifrar os poneglyphs da vida real deixados pelo grande autor de One Piece. Com sorte, juntos, até o final dessa jornada, nós teremos viajado para o futuro, não através de Egghead, não através do Reino Antigo e sua civilização ultra avançada. Nós estaremos no fim de 2024, com um sábio sorriso no rosto, sabendo que sim, Oda gênio, mas nós, gênio também. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, link na descrição, teorizinho Joe, muito bacana, vamos abordar várias coisas interessantes. Deixa o like, se inscreve, já falei isso, não sei. Alanzito, tamo junto, obrigado pela edição. E chama a vinheta pros caras, chama a vinheta que geral quer ver, geral, chama. Então pra começar, vamos falar sobre alguns dos confrontos que mais repercutiram desde a revelação da mensagem do Oda no final do ano. E que confronto melhor do que Shanks versus Barba Negra? Esse é um combate que é hypado há muito tempo no mangá. Nós sabemos também que o One Piece entrou em uma fase que foi referenciada pelo Oda como a saga final. Então o confronto Barba Negra e Shanks é algo que se encaixaria com o peso do momento no mangá. E algo curioso da relação entre os dois é que o Oda deixou sempre bem clara essa tensão, mas sem nunca revelar as camadas e camadas por trás do que realmente é o combustível para esse inevitável confronto. Você já deve ter reparado que o Shanks tem uma cicatriz, né? E quem foi responsável por essa cicatriz grotesca no seu rosto? Pois é, Barba Negra. A gente também já viu o Yonkou ruivo mostrar preocupação com Barba Negra. Por exemplo, quando ele vai conversar com o Barba Branca e avisar que ele é muito mais perigoso do que parece. Então Oda conecta de maneira clara a cicatriz e a tensão entre os dois com a preocupação que o Shanks tem por ele. Só que por trás disso tem muito e muito mais. De confirmado, sabemos que Shanks vem de God Valley e foi, entre aspas, adotado pela tripulação de Roger após ser abandonado por seu pai, Figarland Garlin, alguém que é reconhecido hoje em dia como um cavaleiro sagrado e um dos personagens mais perigosos e misteriosos de todo o governo mundial. O próprio Barba Negra possivelmente tem conexões a um grande personagem do incidente de God Valley, que é o Rox de Shebeck. Existe inclusive uma teoria antiga de que Shebeck pode ser até o pai de Barba Negra ou uma espécie de mentor do passado, como Roger foi para Shanks. No entanto, as maiores conexões vêm da própria embarcação do Barba Negra e das suas próprias atitudes. Aparentemente, ele quer ser o rei do mundo como Shebeck e o seu próprio navio se chama o Sabre de Shebeck, uma representação clara de uma passagem de vontade entre gerações piratas. E ainda pincelando por cima dessas temáticas, temos o D de Marshall D. Teach contra Shanks com o seu sangue de nobre celestial, com seu sangue de Tenryubito, o que já é uma dicotomia, já que Marshall D. Teach é um dos D que parece ser mais vilanesco, mais cruel, mais egoísta, e Shanks aparentemente é um descendente de Tenryubito que tem caráter, virtude e nobrezas que vão além de simplesmente um título hereditário. E claro, uma temática clássica de shonen, de jornada do herói e tudo mais, é o você matou meu mestre. Shanks, de certa maneira, é o mestre, é o mentor do Luffy, é quem o inspirou a se tornar um pirata e o ensinou tantas coisas a respeito de tal. Logo, se o Barba Negra matar o mestre do Luffy, isso seria uma motivação tremenda para o que a gente espera seja o confronto final do mangá, Luffy versus Barba Negra. Mas aí tem um problema mais prático, mais técnico, que eu acho que impede essa possibilidade de se revelar em 2024. As previsões do Oda feitas na Jump Festa, historicamente, não erram por mais de 2 anos, e fica um pouco difícil imaginar um confronto tão gigantesco acontecendo antes do arco de Elbaf, e um aprofundamento maior de Shanks, ainda mais com tantos elementos misteriosos do seu passado prontos para ser revelados. O que nos faz passar para a próxima, Shiryu da Chuva contra Mihawk.
Entre os tópicos favoritos da comunidade nas últimas semanas, tivemos uma ideia completamente insana. A de que Zoro já teria derrotado o Mihawk durante o time skip e que, no momento, ele já é o espadachim mais forte do mundo. No dia 1º de janeiro, o animador que trabalhou junto com a Toei por anos e super fã da série, Henry Turlough, soltou esse tweet falando sobre como seria insano se o Zoro ou o Mihawk, casualmente numa conversa, revelassem que já tinham lutado e decidido sim quem era o maior de todos durante o time skip. Esse tweet começou a irritar, muita gente começou a comentar, inclusive muita gente começou a gastar o coitado do Henry Turlough, e um outro super fã que trabalha diretamente com a Shueisha, chamado de Greg, uma espécie de colunista oficial do mangá, disse que ele também já pensou nessa hipótese e que essa era uma teoria antiga dele. Como reação, diversos fãs quiseram apontar as incongruências e problemas dessa teoria, como por exemplo o Mihawk recentemente em um ano ter sido apresentado ainda como o espadachim mais forte do mundo no mangá pelo painel de narração. Mas mesmo sendo uma hipótese muito complicada, é interessante ver algo bem diferente sendo apoiado por pessoas célebres da comunidade global de One Piece. Dito isso, vamos analisar. Shiryu da Chuva contra Mihawk basicamente entrou por meio disso. Caso o Mihawk já tivesse sido derrotado pelo Zoro, ele também poderia ter perdido para Shiryu da Chuva, ou até vir a perder no futuro, o que então capacitaria o vilão a desafiar o espadachim das 3 espadas pelo título de maior de todos. Na minha opinião, uma teoria no melhor dos cenários malucas e no pior completamente sem nexo. Mas, vamos falar a verdade, tem um mínimo de nexo causal, gerou um burburinho no Twitter e vale a pena cobrir, então por isso estamos comentando. Agora, a hipótese eu acho baixíssima. Agora, uma que eu acho melhor e que foi lançada na roda é Barba Negra versus Sengoku. Se esses dois forem os personagens que Oda referenciou em sua carta, o cenário para esse encontro pode estar bem claro. Garp foi capturado e a essa altura é possível que o Sengoku já saiba do envolvimento de Kuzan na derrota de seu amigo. Logo após Marineford, na luta entre o então Aokiji e Akainu em Punk Hazard, Sengoku, que era o almirante de frota na época, foi o responsável por indicar Kuzan ao cargo, o que não agradou em nada Kong e Sakazuki, levando até o confronto que mudou completamente a geografia de Punk Hazard e o futuro do mundo de One Piece. Então, mesmo aposentado em uma idade bem avançada, Sengoku é um dos personagens mais fortes da história do mangá, e com a sua fruta mitológica do humano modelo Buda, certamente não seria alguém fácil de lidar em combate. Sabendo que seu amigo Garp foi capturado pelo terrível Yonkou Barba Negra, alguém que ele teve um confronto direto em Marineford, além de somarmos a culpa que ele pode sentir pelo envolvimento do seu ex-discípulo Kuzan na situação, faria sentido que o velhinho de Black Power decidisse liderar uma missão de resgate e então provocasse a tripulação do Almirante Teach para um confronto direto. O resultado dessa incursão muito provavelmente seria a derrota e talvez até a morte de Sengoku e alguns de seus aliados, e até possivelmente a perda da sua fruta lendária. No entanto, Oda deixou bem claro na sua cartinha que os acontecimentos seriam inesperados, e esse resultado não seria, em particular, uma surpresa para ninguém, fora, claro, as incríveis circunstâncias onde ele teria ocorrido. A verdade é que o Oda está usando esses cenários mais prováveis, mais óbvios, para distrair a atenção do leitor para o que realmente vai acontecer. Algo que ele sempre foi mestre em fazer. Enquanto todos só têm olhos para Barba Negra e Shanks, o homem que realmente deveria estar chamando nossa atenção é ele, o canibal Bartolomeo. Na história de capa do capítulo 875, o fanboy do Luffy simplesmente ateou fogo na bandeira do Ruivo, humilhando e cuspindo na honra do Yonkou e aproveitando para colar um monte de adesivo do Luffy no lugar porque o marketing é a essência do negócio. E por mais que no mangá essa situação aconteça em um tom cômico, é provável que isso se desdobre em consequências bem graves. Sério, vale o lance a lance. No capítulo 1055, final de Wano, o desprezível almirante Touro Verde veio farmar os jovens talentos da aliança que se encontram exaustos e feridos depois de uma longa e dura batalha. No entanto, o nosso Yonkou dos cabelos vermelhos, o justiceiro secreto, o Promoter oculto, Shanks aparece e o que acontece vocês já sabem. Mas o mais interessante vem logo em seguida. Shanks vê o cartaz de Luffy, provavelmente nota pelos cabelos brancos e risada que ele conseguiu de fato despertar a fruta de Nika, mas mesmo assim ele decide não seguir em frente e encontrar Luffy naquele momento. O que sempre me fez questionar a promessa do passado de Shanks.
O reencontro não estava marcado para quando Luffy se tornasse um grande pirata? Ô Shanks, Yonkou tá bom não? Pois é, aparentemente, por enquanto, não. Ele vira pro Lucky Who e avisa que não é a hora ainda, que na verdade eles têm que tratar do subordinado do Luffy, que cometeu um ato que simplesmente não pode passar batido. Tá, eu sei. Como é que Shanks versus Bartolomeu pode ser uma surpresa se é óbvio que o Shanks amassaria o Bart? Não tem o elemento inesperado descrito na carta do Oda. Então provavelmente não vai ser isso, não é mesmo? Eu concordo com a ideia, mas na verdade o que precisamos entender sobre o Oda é que ele adora deixar frases ambíguas para revelar a verdade e ser de fato uma grande surpresa. Então os resultados inesperados podem nem envolver a luta em si, ou quem de fato teria ganho o combate, e sim as consequências desse confronto. Para fazer uma boa teoria de One Piece, é importante estar sempre ciente de todas as peças no tabuleiro que estão se movendo ao mesmo tempo. Terceiros que podem se envolver em confrontos que escalam para grandes eventos que mudam completamente a história da obra. No caso de Bartolomeu e Shanks, um grupo específico conectado a ambos pode estar envolvido e com o timing perfeito para serem revelados e aprofundados em 2024. Estamos falando deles, dos Cavaleiros Sagrados. Como o Dragon mencionou no passado, a verdadeira batalha dos revolucionários começa quando o governo mundial mover os Cavaleiros Sagrados, o que até agora não aconteceu. E outro gatilho que Oda deixou preparado foi a criação da grande frota dos Chapéus de Palha. Desde o capítulo 800, no fim de Dressrosa, quando o pacto foi selado, os personagens da grande frota tiveram participações pontuais, que parecem por enquanto uma movimentação prévia de algo maior que está para acontecer. Tu lembra do Reverie? Lá aconteceu um incidente que conecta diretamente os Cavaleiros Sagrados, a grande frota de Chapéus de Palha e o governo mundial. Pois é, depois do nojento San Carlos tentar raptar a princesa de Shirahoshi e a tornar sua escrava, Léo e Sai aplicaram um merecido golpe combinado na cabeça do patético monarca, clamando para todos os nobres e oficiais presentes que eles eram representantes da grande frota do Chapéu de Palha e não estavam nem aí. E por mais que essa informação tenha sido dada casualmente por Jabura durante o Reverie, ela na verdade pode desenrolar em um grande incidente político entre as principais forças do mundo. A gente sabe que o orgulho e a arrogância dos nobres celestiais é algo incomparável no universo do mangá. Eles literalmente usam roupas de astronauta para não respirarem o mesmo ar que outros seres vivos. Então ter dois piratas que na Terra Sagrada de Marijoa derrotam Tenryubito e depois ainda se gabam para todos ouvirem, simplesmente não pode ficar por isso. Garlin literalmente disse em sua introdução: aqueles que protegem a escória são piores que a escória que protegem. Então os Cavaleiros Sagrados vão se mover e vão caçar individualmente os comandantes da grande frota do Chapéu de Palha. E isso é exatamente o que vai acontecer no futuro. Vocês já visualizaram um cenário? Shanks vai chegar para derrotar o Bartolomeu, mas na verdade vai se deparar com um Cavaleiro Sagrado, possivelmente até mesmo o seu próprio pai, o que resultará em um confronto muito mais intenso e completamente inesperado, de personagens que já tinham sido previamente introduzidos, se encaixando perfeitamente na mensagem críptica deixada por Oda no evento comemorativo. Dá até para imaginar o Shanks salvando Bartolomeu de alguma maneira ou poupando sua vida perante as circunstâncias. E tem mais um detalhe que não pode ser deixado para trás. Esse incidente pode ser o floco de neve que desmorona uma grande avalanche sobre o Novo Mundo. Você por acaso lembra o que o narrador disse quando a grande frota do Chapéu de Palha foi formada? Abre aspas. Após esse momento, cada um deles irá aumentar seu poder, até que eventualmente causem um grande incidente de proporções históricas. Mas, por enquanto, essa é uma história que ninguém conhece ainda. Então, será que agora a gente acabou de descobrir o início dessa história? O início do grande incidente da frota do Yonkou, Luffy do Chapéu de Palha. Galera, essa foi a teoria, link na descrição, o Joe mandou muito, eu também agreguei algumas questões aqui. Muito obrigado quem viu o vídeo, quem deu like, quem se inscreveu, Alanzito por ter editado, tamo junto sempre, meu caro. E comenta aí o que você acha que pode ser esse grande incidente da frota, se pode ser uma coisa diferente. Comenta o que você achou dessa conexão entre os Cavaleiros Sagrados e a grande frota, e se faria sentido aquele cara e aquele cara possivelmente serem Garling e Shanks lutando,
ou quem sabe Bartolomeu e Shanks, mais com uma brincadeira porque a luta vai ser contra os outros Cavaleiros Sagrados. Enfim, eu enxergo que é necessário que esses personagens fortíssimos, né, tenham que entrar no mangá, porque eles vão ser os grandes vilões dos Revolucionários também, por serem o ápice da nobreza e combate dos Tenryubitos. E justamente os Tenryubitos lutando por si, de certa maneira, sem os almirantes, é ainda mais interessante, porque toda a ideologia doentia que eles carregam tá muito mais encalacrada, muito mais dentro, muito mais verdadeira, quando são eles mesmos que defendem, e não alguém contratado ou obrigado a defendê-los. Então é isso, galera. Eu sou o Derek, esse é o vídeo. Valeu, valeu, valeu. E é nóis. Pode palha secreto. No meio da gravação do vídeo, minha mãe trouxe uma banana da terra frita com açúcar e canela. E na moral, que prato bom. Ah, e outra coisa, alguém aqui segue o Guto no Twitter? Caraca, toda hora que ele vai dar uma opinião de fruta, uma parte da minha alma morre. A última vítima foi a manga, que não só a fruta manga foi humilhada, como o suco de manga também foi humilhado. Pra vez que eu ver o Guto ao vivo, eu vou ter que cobrar ele. Eu vou chegar lá com uma manga e vou falar: meu bom, chupa que é de manga. É isso. Esse é o vídeo, pode parecer criado. É isso, galera, e valeu!